Fala, meus lindos do terceiro ano, Colégio Frei Francisco, professor Edson aqui. E aí, galera, tô com saudade de vocês, meus futuros vestibulandos aí, meus futuros universitários. Galera, tô passando por aqui nessa primeira aula para fazermos uma breve revisão do conteúdo que foi ministrado aí nesse período antes da quarentena, ok? E nós iniciamos o nosso conteúdo com a geopolítica internacional, né? E as relações entre os países, a geopolítica e as relações internacionais. Bom, galera, essas relações internacionais, já dando início aqui à aula, essas relações internacionais, elas existem a partir do momento em que houve o contato de países com outros países. E esses países iniciaram um processo de comercialização. Quando, por exemplo, lá no século XV, durante o período da expansão marítima, Portugal desenvolveu técnicas de navegação juntamente com a Espanha, lançaram-se ao mar, tiveram contato com outras culturas, passaram a praticar escambo, passaram a comercializar, depois a utilização da moeda corrente, e aí surgiu então o processo das relações internacionais aí entre os países. Essa geopolítica, ela nada mais é do que uma organização geográfica ou uma classificação geográfica dentro de uma relação de poder, né? Vocês lembram lá que um dos conceitos principais dentro dessa área da geopolítica é a relação de poder. Que tipo de poder é esse, Edson? Poder principalmente de influência econômica. Então, quando há uma organização entre os países, ou quando há a ascensão de um dado país de forma econômica, de forma de influência, né, econômica principalmente, nós temos aí uma relação geopolítica. E essa relação, hoje, ela transcende essa questão da economia. Hoje, a geopolítica ela está relacionada a características como cultura, sociedade, né? a características de influências de diversas formas, tá bom? Então, geopolítica e as relações internacionais, nós vamos entender agora como elas procederam de forma bem simples e bem rápida. Olha só, existe com a nova ordem internacional, vocês lembram que, vindo aqui para o período do fim da Guerra Fria, quando acabou ali a bipolaridade mundial, surgiu uma nova ordem mundial, né? E a ordem mundial que nós temos, veja que a partir desse sistema internacional, é o seguinte: sempre quando há organização de poder, organização de instituições, organizações de estados, nós temos aí a formalização e o surgimento de um sistema internacional. Quando esses órgãos atuam de maneira global, quando esses órgãos atuam de maneira a influenciar cultura, religião, aspectos sociais em geral, economia, certo? A própria característica demográfica como um todo, o deslocamento de pessoas, de mercadorias, nós temos a formalização de um sistema internacional. Dentro desse sistema internacional, nós temos os estados nacionais, as empresas transnacionais que no pós primeira revolução industrial foram de extrema importância para o encurtamento das distâncias. E sempre que falarmos em globalização, lembrem-se dessa palavra, encurtar distâncias. Não é encurtar distâncias territoriais, mas encurtar distâncias a partir da comunicação, a partir da junção de informações, né? Por isso que nós dizemos que estamos vivenciando um período técnico-científico informacional. E essas transnacionais, elas foram importantíssimas, porque elas deixaram seus países de origem, formaram filiais no mundo inteiro, principalmente buscando mão de obra barata, buscando matéria-prima, buscando recursos
energéticos, mercado consumidor principalmente, né? E quando houve uma descentralização dessas indústrias que surgiram lá na Europa, surgiram então as empresas que passaram a atuar no mundo inteiro, foram as empresas transnacionais e passaram a minimizar, a diminuir um certo problema de acesso à mercadoria, certo? Influenciaram também na questão da empregatícia, né? da contratação de pessoas para trabalharem nessas indústrias, e de certa forma houve uma diminuição entre as distâncias em se relacionando a esses países. Surgiram então as ONGs, né? Veio as indústrias, com as indústrias surgiram os sindicatos, surgiram os movimentos trabalhistas, surgiram as organizações de defesa e proteção do trabalhador. Após isso surgiram organizações de defesa e proteção da sociedade, de um dado núcleo social, né? E aí surgiram então as organizações não governamentais, junto com elas organizações religiosas, e acredite você que os grupos terroristas, como eles têm uma ideologia própria, uma organização e um poder de atuação global, eles adentram também esse sistema internacional. E fica como uma dica interessante: professor, grupo terrorista adentra o sistema internacional? Sim, está contido aí dentro dessa ordem internacional, e é um grupo que leva um grau de preocupação muito grande para as maiores nações do mundo. E esses grupos atuam, vocês lembram aí, por diversos motivos: questões políticas, questões religiosas, questões territoriais e por aí vai, tá bom? Mediante esse sistema internacional, lá em 1947, né, surgiu então um subsistema que já não é um sistema internacional. Está dentro do sistema internacional e é um sistema institucional. Tá aqui, ó, a Organização das Nações Unidas. No pós-guerra, essa organização ela foi de extrema valia para a tentativa de manter a paz mundial. O principal objetivo da ONU no pós-segunda guerra: manter a paz mundial e evitar que uma nova guerra pudesse surgir, que novos conflitos entre os países pudessem surgir, conflitos diretos, né? E o papel da ONU veio para apaziguar. Mas não somente isso, veio também para regular diversos setores globais. Não só a questão das guerras, mas a questão econômica, as questões sociais em termos gerais. Tanto é que existem aí os objetivos da ONU, né, que são chamados de objetivos do milênio: erradicar a fome, erradicar a pobreza, diminuir a diversidade, defender e diminuir a diversidade de gênero e outros setores, né? Então surgiu aí a ONU, que a gente vai ver ela daqui a pouquinho aí, desmembrar ela um pouquinho e relembrar até o trabalho que vocês fizeram em sala de aula e fizeram muito bem, o que a gente vai relembrar já já. Bom, nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, como eu estava falando para vocês agora há pouco. A OMC, gente, é só uma particularidade. A OMC ela está inserida, certo, dentro da ONU. A ONU tem diversos setores: a Unicef, o Acnu, né, o FMI, e a OMC está inserida, a Organização Mundial do Comércio, ela está inserida dentro da Organização das Nações Unidas como um órgão importantíssimo para regular a geopolítica, né, porque ela vai tratar diretamente com os setores econômicos: Banco Central, FMI e Organização Mundial do Comércio, tá bom? São órgãos importantíssimos, lembrem-se deles. Bom, galera, acabando a Guerra Fria, eu vou já falar para vocês daqui a pouquinho também. Surgiram então os blocos regionais, foram os blocos econômicos. Surgiu então uma chamada nova ordem mundial. O mundo ele vinha ao longo da Guerra Fria bipolarizado, né, entre países capitalistas e países socialistas, liderança dos Estados Unidos e liderança da União Soviética. E quando acabou, literalmente iniciou a queda do socialismo em 1989. Quando acabou o socialismo em 1991, o muro caiu, o muro de Berlim caiu, decretou-se então, oficializou-se então o fim do socialismo no mundo. Surgiram essa nova ordem mundial, que foram os blocos regionais, né? O mundo passou
a ser unipolar, depois ele veio, né, bipolar e veio unipolar, aí passou a ser multipolar, depois unimultipolar, né, e tornou-se aí apolar, segundo alguns geógrafos defendem essa tese, ok? Bom, dentro do sistema jurídico nós temos aí a Carta da ONU, a legislação internacional, diversas convenções, tratados, acordos, cortes internacionais que foram criados com a tentativa exatamente de manter a ordem no mundo, manter a ordem, evitar uma anarquia internacional e manter uma ordem jurídica global. Então tem dentro da própria ONU diversas cartas, nós temos diversas legislações internacionais que permitem ou que proíbem alguma coisa, e a gente está se deparando muito com uma agora durante esse período de epidemia, né, que é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que está determinando, a OMS que também é um departamento que está inserido na ONU, está aí regulando as ações de proteção, né, ao ser humano mediante essa pandemia que nós estamos aí. Eles estão regulando, enviando algumas normas, algumas regras, né, que nós devemos seguir, e estamos aí debaixo da proteção desse sistema jurídico da OMS, ok? Nós temos a configuração geopolítica, que ela pode ser interestatal, um espaço interestatal entre alguns países, entre determinados países. Nós temos o espaço internacional, que aí já aglomera uma rede maior de nações. Dentro desses blocos, existem vários blocos, a gente vai falar deles aí, vou citar eles para vocês daqui a pouquinho. E a rede das relações internacionais, que essa é a mais trabalhada, e hoje eu não consigo visualizar mais o mundo sem essas relações de comunicação e essas redes de relações internacionais. Gente, como eu havia dito agora há pouco, foi criado a ONU, né, lá em 1947. A ONU ela possui alguns departamentos, mais de 190 países, né? Ela tem um líder, ela tem um chanceler, um comendador, né? E existem aí 5 países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Esse conselho aqui, ele é desejado por muitos países. Inclusive o Brasil já tem tentado por várias vezes adentrar esse Conselho de Segurança. Só que nós temos aqui apenas 5 países que têm o poder de voto de Minerva e o poder de decisão frente a algum problema global que nós porventura venhamos a ter, que são países como a China, a Rússia, a França, os Estados Unidos e a Inglaterra, né? O Reino Unido, na verdade, tem o poder de voto, né? Fazem parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Existem outros 10 membros que são elegidos a cada 2 anos, né? Então, mas de permanentes mesmo, só esses 5 países aí. E é claro que não precisa falar para você que os Estados Unidos da América que comandam, mandam e desmandam dentro desse Conselho de Segurança. Bom, dentro dessa organização nós temos o Secretariado da ONU, nós temos a Corte Internacional de Justiça, nós temos a Corte Penal e nós temos o Conselho Econômico e Social, onde boa parte desses órgãos que aqui estão inseridos aqui dentro desse Conselho Econômico e Social. Esses departamentos vocês fizeram, e eu me lembro muito bem, fizeram lá um debate em sala de aula, fizeram um mini seminário e apresentaram muito bem. Tá aqui, ó, alguns órgãos, o PNUMA, Unicef, Acnu, o PNUD, tratam de refugiados, das crianças, entendeu? Órgãos de extrema importância como a Unesco, a OMS. O que é a OMS? Que está sendo muito falada e muito divulgada durante esse período de pandemia. Bom, houve uma reorganização internacional, galera. Houve uma reorganização política internacional, como eu falei para vocês, com o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, veja aqui que uma nova ordem mundial surgiu.
ampliou-se o processo de globalização, os países passaram a ter contatos, diminuíram-se as distâncias, surgiu um novo sistema chamado de neoliberalismo, onde eu particularmente considero que esse sistema é uma nova forma de aprisionar os países mais pobres, né, de maneira econômica. Já falei para vocês agora há pouco, surgiu a ONU com seus principais organismos para regular, para organizar ou reorganizar de fato os países no mundo, com a OMC, o FMI, a OMS, a Organização Internacional do Trabalho, o Banco Mundial, o FMI e outros, certo? Nós temos a formação, veja só a ordem, findou a União Soviética, uma nova ordem mundial surgiu, certo? Intensificou-se o processo de globalização, surgiu então o que os países antes buscavam ali por ideologia norte-americana, buscavam o liberalismo, surgiu então um neoliberalismo, ok? Órgãos como a ONU, né, para regular ou reorganizar a política internacional surgiram. E aí veio a segunda parte aqui, que foi a formação dos blocos econômicos. Aqui estão eles, que foi mediante a reorganização desses países. Esses países tentaram unir forças economicamente, né, para tentarem se reerguer novamente. Surgiram na América surgiu o NAFTA, Canadá, Estados Unidos e o México. Surgiu então o Mercosul, que tem por liderança aí o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Surgiu a organização dos países aí produtores de petróleo, né? E surgiu a União Europeia, que é um dos principais blocos econômicos do mundo atualmente. Bom, há pouco tempo, eu vou falar do surgimento deles aqui, dos BRICS, que vocês já conhecem. Surgiram os BRICS, que é o bloco dos possíveis países que teriam condições de assumir, de deixarem de ser subdesenvolvidos ou emergentes e tornarem países desenvolvidos. Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Esses eram os que foram cotados aí no início do século XX, final do século XX, para se tornarem as maiores nações do mundo pelos recursos naturais que possuem, pela população que possui, pela matéria-prima, pelo desenvolvimento, né? Desses aí, nós não temos aí nenhum desses que chegaram a se tornar país desenvolvido, mas nós temos, esses países são grande potência. Adianta vocês e atualizo vocês apertando F5 que esse bloco, que na verdade não é um bloco, né? Uma associação entre países, ele já findou, já acabou, ok? Não existe mais os BRICS. E o Brasil, segundo economistas, o Brasil foi rebaixado aí de emergente para país subdesenvolvido. Professor, mas me explica isso melhor. O seguinte, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, surgiu alguns países que uniram-se e formaram novos blocos. Falei para vocês agora há pouco, né? Que surgiu a União Europeia, surgiu o NAFTA, Mercosul. Veja só que está aí classificado, subdividido, né, em blocos continentais. O Mercosul, NAFTA, União Europeia, países produtores de petróleo. ASEAN, surgiu a ASEAN aqui no continente asiático, ok? E esses países uniram forças para se reerguer economicamente. Havia uma nomenclatura que era subdividida ao longo da Guerra Fria. Existiam países, os países que eram capitalistas, os países capitalistas desenvolvidos, boa parte da Europa Ocidental. Esses países eram chamados de países de primeiro mundo. Existiam também os países de segundo mundo, que é aqui os países socialistas, boa parte dos que estavam aqui atrelados à ex-União Soviética,
eram chamados de países de segundo mundo. E os países pobres capitalistas eram chamados de países de terceiro mundo. Com o fim da Guerra Fria, essa nomenclatura se extinguiu. Deixou de existir primeiro mundo, segundo e terceiro mundo, e passaram a chamar de países ricos, países pobres e países miseráveis, países que estavam abaixo da linha da pobreza. Essa nomenclatura também não gerou muito, mudou-se, passou a se chamar só de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Simples assim. E lá na década de 90, dividiram uma regionalização socioeconômica um pouco duvidosa. Eles traçaram uma linha contornando os países desenvolvidos, onde aqui em cima, no norte, ficariam os países ricos, e aqui embaixo, no sul, ficariam os países pobres. Acontece que ao chegar aqui, descaradamente, essa linha deu uma volta aqui, perdão, o mouse deu uma escorregada, deu uma volta aqui embaixo e continuou seu curso natural. Eu até brinquei com vocês dizendo que isso aqui só poderia ter sido ideia de algum brasileiro, né? Mas a linha desce para vir aqui no sul pegar a Austrália, e depois retorna novamente para esse tipo de regionalização aí. Ficou assim um pouco esquisita e duvidosa, né? E muita gente não concordou. Essa classificação ela foi extinta, ela que surgiu em países do norte, países do sul, e surgiu então países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, e aquele bloco lá dos BRICS passaram a se chamar de países emergentes, países que estão em grande crescimento, né, que estão saindo do fundo e emergindo, países que daqui a algumas décadas podem vir a se tornar as maiores nações do mundo. Um exemplo disso é a China, que está aí dando trabalho imenso para os Estados Unidos e está dentro desse bloco de países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China, né? Sendo que o Brasil já foi aí rebaixado nessa categoria, tá bom? Galera, era mais ou menos isso aí, uma breve aula de revisão aí para vocês. Espero que tenham relembrado, compreendido. Vou deixar uma lista de atividades aí, vocês resolvam, mandem para mim pelo WhatsApp ou mandem lá pelo Classroom, tá bom? Valeu, galera, um abraço, fiquem em casa, tá bom? Estudem bastante geografia aí, estou com saudade de vocês. Um abraço, valeu!